business is any business where the family effectively controls the strategic direction of the business and where the business adds significantly to the family's wealth, income, or identity. It is a business in which the dynamics of the family, the good, the bad, the communication, and the conflict affect business decisions, and where what goes on in the business affects the life of the family. Eu acho a criação desse núcleo uma excelente ideia. Reconhece que empresas familiares são empresas diferentes das empresas sociedade anônimas, por exemplo. As empresas familiares têm permeadas no tecido delas muita emoção. Então, no nosso caso, por exemplo, uma empresa familiar italiana de origem, 4 gerações, então você imagina assim a quantidade de emoções diversas que existem. Então, ter um núcleo que trata especificamente desse segmento é fundamental. Esse é um reconhecimento que vem a tempo, pode ajudar muitos empreendedores aí e suas famílias. The importance of a family business center cannot be overstated. It is incredibly important. First, family businesses are the biggest portion of the economy. There's no other part of the economy which nearly dominates like family businesses do. Secondly, family businesses as employers create more jobs, keep their employers longer, have better employment practices, and for a country, helping family businesses is great. But for me, what gets at my heart is that family businesses have a family's life at stake at the ownership and in the employment level. And to help the families overcome some of the challenges and maybe avoid those challenges to build better businesses and families is really the key role of a center. Now, family business centers also can bring knowledge that's not available, research that shows what actually does work and does not work, much better than best practices, actual research into practices that are effective. Family business centers also, very importantly, provide the opportunity for families to talk to one another. And when they talk to one another, their learning is much more deep, much more rich, and leads to much better change and much better company activities and business practices. O meu trabalho com empresas familiares está focado hoje em dia na formação de novas lideranças dentre os herdeiros e no trabalho com a família propriamente dita. A gente tem sentido que isso dá um apoio muito forte ao fundador, se ele queira ou não queira se afastar. E em querendo se afastar, ou alguma coisa acontecendo que ele tenha que se afastar, as novas lideranças já estão sendo trabalhadas e criadas. Para isso a gente está aplicando fortes endereçamentos de trabalhos com herdeiros aqui no Brasil e levando esses herdeiros a ter experiências, inclusive no exterior. Family business is a young field of research, and there have been some important studies in the field of family business. I would say, to sum up what those studies show, it's that if a family really loves one another, truly loves each other, it doesn't matter how much money they lose, they still want to be in business together. And if a family really doesn't like each other, it doesn't matter how much money the business makes, the family conflict will tear the business apart and the family will disappear. Now, there's also very important research out there that families should listen to. I'll give you one small example. First, succession planning has no relationship to successful succession. 3 things, however, do have a relationship to successful succession. I call these 3 things the diet, exercise, and don't smoke of family business. You're always correct if you advise them. These 3 things are a board of directors that meets from 3 to 6 times a year, family meetings. More times a year is better than none, but 1 time a year is a good place to start. And strategic planning, which is the ongoing discussion of where the business is going and why. And that discussion is had with family members, employees, and others. Esse é campo que, se a gente for olhar no Brasil, grande parte da economia brasileira é composta por empresa familiar. E esse é campo onde acho que existe muito pouca ciência, muito pouca produção de conteúdo, especialmente produção de conteúdo local,
focado para empresas domésticas, né? Eu acho que contribui muito, não só para a nossa empresa, mas também para o Brasil como um todo, olhar a empresa familiar com outros olhos, ter realmente a convicção de criar um corpo de conhecimento que possa contribuir para o desenvolvimento da empresa familiar e que eu acho que possa mostrar para o resto das empresas as virtudes das empresas familiares e que elas possam também aprender com empresas familiares, que eu acho que tem muito a ensinar. Inclusive que é uma ideia inédita no Brasil, né? Eu acho muito louvável, ainda mais saindo da área acadêmica, com toda a tecnologia que se pode buscar e as experiências que tem nas universidades americanas, onde estão as grandes empresas, as grandes multinacionais que conseguiram sobreviver às sucessões, todas as crises familiares que se passaram. Eu acho que é uma ideia extraordinária, vai ajudar muito as empresas familiares a formar um plano de perpetuação para toda a família e para a empresa também. As empresas familiares são importantíssimas, elas predominam no mundo todo. Estima-se, por exemplo, aqui no Brasil, que de 80% a 95% das empresas são organizações familiares. Nós queremos, nas nossas atividades, desenvolver o conhecimento por meio de pesquisas que utilizem rigor acadêmico e que tenham impacto para o dia a dia das decisões que são tomadas no âmbito das empresas e no âmbito das famílias. Todos são muito bem-vindos para participar das nossas atividades e para saber mais do Núcleo de Empresas Familiares.